Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Você pode se assentar. Amados irmãos, todos aqui, sem nenhuma exceção, já enfrentaram ou irão enfrentar algumas grandes decepções, e essa é uma realidade comum. Pastor, você veio falar sobre isso nessa noite fria? Irmãos. Se você ainda não enfrentou, em algum momento da sua vida, certamente você irá enfrentar uma grande decepção. E lembre-se, quando você estiver passando, lembre-se de que essa é uma realidade comum. Aí quando a gente passa por situações assim, a pergunta é inevitável. Onde Deus está quando na vida está dando tudo errado? Onde Deus está quando as pessoas me abandonam ou não estão ao meu lado? E a resposta, queridos, são duas letrinhas pequenininhas, mas com grande significado. A resposta é fé. Por quê? Porque mesmo a gente, no meio da crise, Deus não se afasta. Amados, Deus usa as adversidades para nos amadurecer e mostrar a sua glória. E é sobre isso que nós estaremos falando nessa noite. O primeiro lugar que eu quero analisar com vocês essas questões é o choque da decepção, quando as expectativas nos frustram. E aí, eu dou uma corridinha lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 2 a 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só o que Tiago está dizendo. Amados, a decepção, ela é a distância dolorosa entre o que nós esperávamos que acontecesse e a dura realidade que se apresentou. Ou seja, expectativa versus realidade. Ninguém, absolutamente ninguém, planeja se frustrar, mas todos, em algum momento, vão se deparar com esse choque. E aí, dentro desse primeiro ponto aqui, o choque da decepção, quando as expectativas nos frustram, tem outros subpontos. E aí eu quero enumerá-los com vocês. E aí o primeiro subponto aqui, desse primeiro tópico, diz assim: a quebra da confiança das relações humanas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, mais cedo ou mais tarde, pessoas vão falhar. Mais cedo ou mais tarde, pessoas vão nos decepcionar. Nós investimos em amor, tempo, expectativas. Expectativa com os amigos, com os irmãos, expectativas com o cônjuge, expectativa com os filhos, com os sócios, expectativa com os líderes, com os liderados. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa: o ser humano é imperfeito. Em algum momento, ele irá nos decepcionar. Ou nós mesmos podemos decepcionar alguém. O salmista Davi, inclusive, expressou um pouquinho dessa quebra de confiança nas suas relações humanas,
quando no Salmo 55, versículo 12 a 14, ele diz assim: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Olha a que ponto chegou o nosso amado salmista, o rei Davi. Olha o que ele escreveu. A bem verdade é que em algum momento nós podemos nos decepcionar. E isso pode acontecer, amados irmãos. Porque nós mesmos somos imperfeitos. E vivemos no meio de gente imperfeita. Só que há um perigo ainda maior quando acontece semelhante a isso que aconteceu com Davi. O perigo do isolamento. A moça que Luciana e eu conversávamos ontem, no finalzinho, né, quando estava chegando o nosso horário de finalizar, ela, de certa forma, ela se isolou da igreja. Porque provavelmente ela confiou em pessoas que a decepcionaram, que a feriram. E aí ela acabou se isolando, ela acabou se afastando de vez e colocou todo mundo no mesmo patamar. Colocou todo mundo dentro de um mesmo pacote. O choque da decepção com a pessoa pode nos fechar em uma armadura de amargura e desconfiança. Então, guarde o seu coração, tome cuidado, proteja a sua mente. Peça a Deus, Senhor, me ajude, porque eu tenho certeza, irmãos, que diante disso tudo há algo maravilhoso por trás disso tudo. Eu falei um pouquinho disso hoje na parte da manhã também, né? Mas vamos lá. 1.2, o desmoronamento dos nossos planos terrenos. Lembra, você faz planos, você projeta, você planeja, você senta, você fica cheio de expectativa. E quando quando inesperado acontece, o que fazer? É claro que não é só aqui. Quer ver um exemplo? Uma demissão repentina. E quando, sabe, as coisas desmoronam na nossa cabeça, o que a gente faz? Uma demissão repentina, um diagnóstico médico difícil quando acontece, ou quando a gente perde alguém, uma falência financeira, ou até mesmo um divórcio. Muitas vezes a gente fica com uma sensação de impotência. Já aconteceu isso com você? Alguma dessas situações que você ficou de pés e mãos atados sem saber o que fazer? Tem hora que não tem o que fazer. Muitas vezes, queridos, nós percebemos da pior maneira que nós não temos o controle absolutamente sobre o amanhã. E essas coisas... Segura aí no banco aí, ou melhor, na cadeira aí, que eu vou falar. Essas coisas são importantes que aconteçam para que a gente mantenha o nosso olhar fixo em apenas uma pessoa. Jesus Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação. Até porque a gente não tem controle de absolutamente nada. Projetos interrompidos. Muitas vezes a frustração, ela normalmente não vem, por causa do pecado, queridos. Isso é mais doloroso ainda, né? Poxa, Senhor, eu estou obedecendo, eu estou procurando cumprir o que o Senhor falou. Deus. E a única palavra que vem à nossa mente é: persevere, mantenha-se, continue, tenha em mente o alvo, obedeça, siga em frente. Aleluia, siga em frente. Às vezes a frustração não vem de um pecado, mas de circunstâncias da vida que simplesmente fogem ao nosso controle. Nós confiamos uns nos outros, mas e se alguém quebra essa confiança? Como nós falamos aqui, né, vários segmentos, no casamento, no relacionamento pais e filhos, com o irmão em Cristo, e aí em alguns momentos vem até aquele sentimento de culpa. Meu Deus, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Irmãos, já falei isso em alguns momentos com algumas pessoas que lideravam também. A gente não tem domínio sobre o que está passando na cabeça do outro. A gente não tem domínio sobre o que anda no coração do outro. Então, se acontecer, vamos fazer o quê? Um termo que
eu ouvia, eu achava engraçado, mas no quartel. Ah, não tá bom não? Senta no meio-fio e chora. É isso que a gente vai fazer? Vou sentar. Não, não. Eu preciso seguir em frente. Porque por trás de tudo isso há um propósito grande de Deus para a minha vida e para a sua. E é importante a gente enxergar isso, para que a gente prossiga focado, para que a gente prossiga animado na presença do Senhor, para que a gente continue cheio da expectativa do céu no nosso coração. Eu sei que em muitos momentos isso já aconteceu muito comigo. Claro que eu estou falando desse contexto aqui, mas há momentos em que parece que o chão some debaixo dos seus pés. Mas quando isso acontece, é porque Deus permite que as nossas bases terrenas balancem, para que possamos descobrir onde nossos pés estavam firmados. Muitas vezes nós estamos com expectativas erradas. Nós temos até a direção de Deus, muitas vezes nós temos até o modus operandi de Deus, mas a nossa expectativa está errada. E aí Deus permite que a nossa estrutura dê aquela balançada para a gente despertar, para a gente acordar, para a gente mudar a base. E essa base aqui está instável, está balançando muito, eu preciso mudar. É assim, amados irmãos, é assim. A gente lança muito a expectativa em alguma coisa, ou em pessoas, quando Deus fala, ei, olha para mim, espera em mim. Quem faz sou eu, quem dá sou eu, quem tira sou eu. A decepção, ela dói, e dói demais. Mas ela funciona para aqueles que estão entendendo o processo como um despertador espiritual que nos avisa. É hora de buscar ainda mais na rocha inabalável. Você escutou o que eu disse? É hora de buscar ainda mais na rocha inabalável. É hora de buscar, é Deus chamando a gente para mais perto. Ei, chega mais perto, você tem que chegar mais perto, você não está me ouvindo muito bem. Você não está me ouvindo muito bem. Segundo lugar, o processo do amadurecimento. O que Deus faz na crise? O versículo que a gente leu. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Saiba de uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã, a crise não é o ponto final, a crise não é um beco sem saída, mas é uma oficina de Deus para o nosso caráter. É uma oficina de Deus para nós. Aprenda isso. Suporte isso. É uma oficina de Deus para mim, para você. É bem verdade que, humanamente falando, a gente quer se livrar da dor. Isso é natural. Mas Deus usa essa mesma dor, essa decepção, essa frustração, sabe para quê? Eu não tenho não, tá? Para criar músculos espirituais, para dar estrutura mais robusta para a gente. Ninguém vai dar glória. A honra é dele, a glória é dele. Deus faz isso. Deus faz isso. Por exemplo, você sabia que um lutador de Muay Thai, por exemplo, para que ele tenha uma resistência maior na sua perna, principalmente nessa parte frontal, ele fica treinando durante muito tempo, da canelada? Eu não sou lutador não, tá, gente? Ele fica treinando muito tempo, até calejar essa parte aqui da canela. Irmãos, eu já vi algumas lutas de Muay Thai. Rapaz, o cara tem uma potência naquela canela que, se é um cidadão comum, quebrava a perna na primeira vez. Eu já vi uma luta em que o lutador, ele quase não usou as mãos. Ele gingava para lá, gingava para cá e pô, na coxa do outro. Dava a primeira. Na terceira, na quarta, o oponente já estava, quase não conseguia colocar o pé no chão. Por quê? Estava calejado, estava preparado para aquele fim. Então, irmãos, quando vem a decepção, quando vem a frustração, quando vem o abandono, quando vem a traição, é importante a gente ajustar a nossa lente e entender que Deus está no controle. É importante entender que tudo isso é para a glória de Deus. Basta que tão somente nós venhamos a pedir graça ao Senhor para suportarmos o doloroso processo. Porque Deus quer ver a gente crescer, amadurecer, ganhar estrutura espiritual mais forte. Porque o que vem à frente é maior.
Os desafios que virão à frente são maiores e com essa estrutura a gente não vai suportar. Por isso, eu quero convidar vocês a virem comigo, junto comigo, porque o meu foco é obedecer ao Senhor, a direção que Ele nos deu, para a glória do nome dEle. 2.1, número 2, né? O processo do amadurecimento, o que Deus faz na crise. 2.1, Ele purifica as nossas motivações. Amados, a adversidade ela funciona como o fogo do ourives, que vai queimando as impurezas para purificar aquele nobre metal. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está dizendo aqui? Se vocês suportarem o processo, a vida de vocês vai resultar em louvor, glória e honra quando o Senhor Jesus se revelar. Eu estava meditando por causa dessa moça de ontem, eu não estou culpando a ela, tá? Não é isso. Mas quando a gente não aprende, vou usar esse termo, quando a gente não aprende a olhar as dificuldades e as adversidades como uma forma didática de Deus nos fazer crescer, a gente volta para o final da fila. E a gente vai precisar passar por tudo de novo depois, em algum momento da vida. Deus vai nos dar essa oportunidade de novo. Eu não quero voltar para o final da fila, não. Quero prosseguir. Talvez Deus tenha dado a oportunidade dessa moça, eu não sei qual é a história dela, tá, gente? Talvez, por isso usei a palavra talvez. Para ela, Deus queria entregar algo maior nas mãos dela, eu não sei, para que ela pudesse crescer. E ela, por algum motivo, ela não conseguiu enxergar, entender o processo. E abandonou tudo. Mas o que Deus espera de nós, queridos, é que nós venhamos a nos submetermos à vontade dEle. Porque a gente fala tanto de fé, a gente canta sobre a fé. Eu falei esse termo hoje de manhã, né? Mas na hora que a gente é aprovado, a gente quer pular fora, a gente quer abandonar o barco. Então o Senhor, como alguém que nos ama, como alguém que quer nos aperfeiçoar, Ele tem todo o direito de nos provar. Ele tem todo o direito de querer nos purificar. Ele tem todo o direito de ajustar a nossa mente, nosso coração e a nossa visão, em nome de Jesus. Na crise, descobrimos se amamos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele dá. A dor remove orgulho, soberba, vaidade, autossuficiência do nosso coração. Você já viu algum cristão da igreja perseguida, pelo menos nos relatos que eu já ouvi, estarem com ódio dos seus algozes? Eu me lembro de um caso, muito emocionante inclusive, de um senhor em que o algoz dele passava na frente da prisão dele e falava: olha, eu não quero saber de você orando. Se você orar, eu vou entrar e vou te dar uma surra. E todas as vezes que o algoz passava, estava aquele irmão em Cristo, um idoso, orando. Resultado, ele era espancado. E teve um dia que esse sentinela, esse soldado aí lá dessa prisão, entrou, o Senhor estava orando e permaneceu orando. E aquele homem violento, aquele soldado, entrou em parafusos, porque toda vez ele tinha oportunidade de agredir aquele irmão em Cristo, aquele senhor de idade. E ainda assim aquele senhor permanecia orando, insistia em descumprir a ordem daquele soldado. Até que ele perguntou, cheio de ódio nos olhos, o soldado: eu já te disse que eu não quero você orando. Por que você ora tanto? Por quem você ora tanto? E aquele irmão, com ternura nos olhos, olha para aquele soldado e diz: eu estou orando por você. Quando a gente está com a lente ajustada, quando a gente está com o coração do Senhor, nada desses sentimentos ruins tem vez no nosso coração. A gente está cheio de Deus. A nossa lente, o nosso coração, as nossas emoções já foram ajustadas para Ele. Por isso, irmãos, é difícil falar? Por isso, o sofrimento, eu não estou aqui exaltando o sofrimento, longe de mim fazer isso.
Quem é que quer sofrer? Eu não quero. Mas momentos difíceis servem para nos alinhar, servem para alinhar o nosso coração ao coração do Senhor. 2.2, falando ainda sobre o processo de amadurecimento, o que Deus faz na crise. Ele desenvolve a nossa resiliência ou a nossa resistência. Lembra que eu falei agora do lutador de Muay Thai que tem a canela trabalhada para dar canelada nos outros e não quebrar a perna de forma fácil? Isso. Ele trabalhou a perna, a sua estrutura óssea, a sua musculatura para aquele fim. E as dificuldades e as adversidades nos forjam, nos moldam para grandes embates, para grandes batalhas espirituais. Queridos, ninguém desenvolve força física se não carregar peso. Se você não carregar peso, você não vai desenvolver força física. Se você não exercitar, não utilizar constantemente a sua musculatura, ela irá, com o tempo, atrofiar. É natural que isso aconteça. Por isso, as adversidades servem para nos desenvolver espiritualmente. Desenvolver a nossa, como nós falamos aqui, a nossa resiliência. Queridos, adversidades é uma escola. Escola de quê? De paciência. As adversidades, elas servem como essa escola. A palavra do Senhor declara que a perseverança, que a aprovação da fé produz perseverança. Por isso que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Persevere. E cada vez que Ele fala, mais animado eu fico. Continua, vai em frente. Sabe por quê? Não porque sou eu, mas porque Ele está falando. Isso é fé. Firmeza na tempestade. Deus nos ensina a criar raízes profundas para que nenhum vento forte consiga nos derrubar no futuro. Por isso nós precisamos ter a nossa musculatura espiritual trabalhada. 2.3. Ele transforma a nossa perspectiva de vida. Querido, a pessoa madura, o crente maduro, ele muda a natureza da pergunta. O imaturo, ele fala assim: poxa Deus, por que eu? Você já fez isso? Já fez essa pergunta? Eu já. Poxa Deus, por que comigo? Por que eu? Mas aí, quando a gente vai amadurecendo, quando o Senhor vai nos dando oportunidade de amadurecer e a gente aprende que é um processo pelo qual nós precisamos passar, a gente muda a pergunta. A gente fala: Senhor, para que isso? Ao invés de ser porque eu, a gente pergunta: Senhor, para que isso? Me mostra, fala comigo. Eu estou aqui, tá? Não estou me recusando a te obedecer, a passar pelo processo que o Senhor está permitindo, não. Mas qual a finalidade? Para quê? Já é diferente, né? É igual a criança: tudo eu, por que eu? Por que eu? Por quê? Amados, uma coisa é certa: a decepção terrena, ela nos força a olhar para uma só direção. Você lembra? Eu já falei sobre isso aqui. Você lembra quando você está no fundo do poço? A pessoa tem duas opções. A primeira é, se tiver espaço, é sentar e ficar se lamentando. A outra é olhar para o alto e pedir socorro. Aí eu lembro do Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Então, sabe, a gente aprende a olhar para o alto. A decepção terrena vem, a gente aprende a olhar para o... Vejam, enxerguem a beleza no momento difícil. Enxerguem a beleza na adversidade. Olha quanta coisa Deus nos permite fazer, que em momentos, quando está tudo tranquilo, quando está tudo bem, a gente não faz. Porque está tudo bem, porque está fluindo e a gente acaba esquecendo dele. Quando o carro aperta, ai meu Deus, isso é bom. É bom para a gente não esquecer a quem a gente pertence. É bom para a gente não esquecer de estar sempre em sintonia com o Senhor, porque Ele sabe o que vem à nossa frente. A gente não enxerga até que Ele venha revelar. Até que Ele venha revelar. Quem já foi curado de uma ferida ganha autoridade e o amor necessários para ajudar a curar outros. Muitas vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis.
irmã estava entrando, cabisbaixa. Aí eu fui falar com ela, me faltou palavras, e eu me lembrei de algo que aconteceu comigo, com minha esposa, em 2008. Uma sucessão de coisas ruins aconteceram. E a única coisa que a gente pôde fazer foi olhar para o alto e falar: Senhor, a gente não está entendendo, mas a gente está aqui. E a gente continua amando o Senhor até então. Não deixamos de servir ao Senhor, apesar das perdas que tivemos naquele ano, muitas sucessivamente, não deixamos de amar ao Senhor. Pelo contrário, continuamos seguindo em frente, apesar da dor. E hoje eu pude chegar e dizer isso para essa irmã. Falei: olha, eu não sei realmente, mas nós passamos por isso. E o Senhor nos sustentou. Foi difícil, foi doloroso, mas o Senhor nos sustentou. Então, muitas vezes, a gente passa, o Senhor permite que a gente passe, e depois a gente vai estar ministrando na vida de alguém. E depois o Senhor vai nos usar como bálsamo para a vida de alguém. Então, não olhe as circunstâncias. Tem um louvor, né? Bem pequenininho. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor. Deus está querendo tratar. Deus está querendo nos preparar. Sabe? Então, ao invés de reclamar, suporte. E diga: Senhor, se você ainda não entendeu, claro, Senhor, eu não estou entendendo, mas toda a honra e toda a glória seja ao nome do Senhor. Me ajuda, me sustente, me conduza, sabe, a continuar, me sustente a continuar em frente. No teu nome, Senhor, eu te peço. E siga para a glória de Deus. Siga para o louvor do Senhor Jesus. Terceiro, por que tudo isso? A gente precisa ter uma visão segundo Deus. Por que, diante de tantas adversidades, a gente precisa ter uma cosmovisão bíblica para a glória de Deus? É o terceiro ponto aqui, ó. A glória de Deus, o final de quem confia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Ou seja, para que através, sabe, da nossa vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a nossa vida possa gritar numa mensagem poderosa sobre a vida de outras pessoas. Me lembrei de uma outra história, essa de perseguição também. O pastor ele foi capturado e os seus algozes, eu não lembro o que eles utilizaram, mas talvez tenha sido uma banheira, eu não sei. E muitas pessoas, para o humilharem por causa da sua fé, fizeram estar num local, tipo uma piscina ou uma banheira, eu não lembro exatamente o que era, e deram um banho de urina nele, diante dos olhares de muitas pessoas. E ali, ele não blasfemou, ele permaneceu diante de tanta humilhação pública, firmado no Senhor. E sabe qual foi o resultado? Muitas almas, depois de tudo isso, se converteram a Cristo. Foi isso que eu acabei de ler aqui. Problemas, adversidades, provações, apontam para uma direção. Se a gente entende, é para a glória de Deus. A história de quem caminha com Deus nunca termina na sexta-feira da crucificação, nunca. Ou no silêncio do sábado do sepulcro. Ela sempre caminha em direção ao domingo da ressurreição. A glória de Deus é o ponto final das nossas crises. Um dia, tudo isso vai passar. Não vai ser aqui na terra, não espere. Jesus nunca nos deixou enganados. No mundo, tereis aflições. Tenha um bom ânimo. Eu venci. E como ele venceu, é certo que a sua igreja fiel também há de vencer. Ainda que, aos olhos dessa terra, ela pareça ter sido derrotada, mas já está guardada com o Senhor. Que a gente viva para a glória de Deus. Estamos quase finalizando. 3.1. Deus transforma o nosso caos em um propósito maior. O primeiro texto que a gente leu diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, é bem verdade que tem momentos que a gente está um caco.
todo quebradinho. Mas como Deus é o Deus do impossível, é o Deus que restaura, é o Deus que revivifica, não, que vivifica, melhor dizendo, é um Deus que vivifica. O que ele faz? Ele pega os pedaços quebrados da nossa história e cria uma obra de arte para a glória do seu nome. Deus faz isso. Você quer ver um exemplo disso que eu acabei de dizer? José, lembrou da história dele? Foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, só que no final ele entendeu o propósito. E olha o que ele diz: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Deus transformou o mal em bem. No reino de Deus, a dor que você ou que nós enfrentamos hoje, se tornará em ferramenta que Ele usará para abençoar a vida de alguém amanhã. Olha, querido, olha, querida, eu sei que você está sentindo. Querido, você tem autoridade, de fala, porque você passou. Olha, eu passei por isso. Em nome de Jesus, e por causa de Jesus eu venci. E eu estou aqui para dizer para você que não é o fim. Eu estou aqui para dizer, e Deus vai te usar para fazer isso, para comunicar a pessoas de que não é o fim, de que nem tudo está acabado como parecia estar diante dos olhos daquela pessoa que às vezes está sem chão, está desesperada, e Deus te deu estrutura para chegar e ministrar sobre aquela vida, e ministrar vida. Assim como Ezequiel, no vale de ossos secos, quando Deus falou, olha, profetiza a vida aí sobre esse lugar, e ele profetizou, e da mesma forma, Deus vai usar você e a mim para ministrar vida sobre aqueles que não estão mais com vida, para ministrar esperança sobre aquelas pessoas que estão vivendo sem esperança. Quem sabe o Senhor vai nos usar como instrumento dele, para impedir que pessoas tirem até mesmo a própria vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Tenha a lente de Deus. Tenha o coração do Senhor. Tenha o coração dos apóstolos. Tenha um coração cristão. Viva numa cosmovisão cristã, para que você e eu possamos enxergar o benefício em meio ao caos, em meio àquilo que os nossos olhos físicos não conseguem ver de melhora. Mas sim, Deus está no controle. Ele está no controle, aleluia. E é tão maravilhoso ter essa convicção de que o Senhor, Ele cuida de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele tem um interesse no nosso crescimento. Mas é mistério, é necessário que a gente esteja forte espiritualmente. Embora o nosso corpo também é templo do Espírito Santo, precisa ser cuidado, tá? Fecha parênteses. Aleluia, aleluia. Queridos, muitas vezes a gente está passando por momentos em que a gente parece que estou sentindo as minhas forças indo embora. Quando a gente acha que, Senhor, está dando mais não. E é nesse momento que o Senhor vem. Peraí, cara, tudo isso tem um propósito. Peraí, eu vou te fortalecer. É quando reconhecemos que não temos o controle de nada, que o poder de Deus encontra espaço total para agir. O poder de Deus se aperfeiçoa, sabe aonde? Na nossa insignificância, na nossa fraqueza. 3.2. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Preste atenção, quando a gente sai de uma tempestade, sorrindo e em paz, o mundo fica impactado, porque ele não olha para nós, mas ele vê a glória de Deus que nos sustentou. Você está vendo a responsabilidade que a gente tem, mesmo diante de momentos tão ruins, tão difíceis? Vejam que até assim a gente precisa glorificar o nome do Senhor. Lembrei de um versículo que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Está doendo, Senhor. As lágrimas estão rolando. Em alguns momentos você está dizendo, Senhor, eu vou desistir. Deus fala, desiste não. Não recua não, isso aí é para minha glória. Mais uma, estamos quase finalizando. Não conheci uma história que Vânia conta, uma irmã em Cristo, conhecida da minha cunhada, da irmã de Vânia, estava com câncer terminal e a minha cunhada foi visitá-la. Quando minha cunhada foi visitá-la para tentar trazer um consolo para ela, quem foi ministrada foi a pessoa que estava sã, que era minha cunhada, e chegou lá, para levar uma palavra, e aquela mulher que já se contorcia de dores foi um canal de Deus para a vida da minha cunhada. Ela relata que a atmosfera ali onde estava aquela irmã, praticamente agonizando, era uma atmosfera celeste. Aquela mulher estava
prestes a morrer. Eu me lembro do relato que a Vânia trouxe para mim, que em alguns momentos a irmã, ela, sabe, de tanta dor que ela sentia, ela chegava, né, mordia, né, o lençol, o cobertor que ela estava, de tanta dor que ela sentia. E ela já estava tomando medicações paliativas, ou seja, somente para a dor. Ela já estava desenganada. E ali, em meio àquele sofrimento, a glória de Deus se manifestava na vida dela. Para você ver que o negócio foi tão poderoso que minha esposa trouxe esse relato para mim. Eu falei, filha, eu preciso conhecer essa irmã. E até hoje, quando eu me lembro, eu não tive a oportunidade de conhecer, mas eu falei com Vânia, eu quero conhecer ela. Não deu tempo. Um belo dia, a menina que limpava a casa dela chamou, ninguém atendeu. E quando resolveram entrar, estava deitada. E o Senhor a recolheu. Só que o legado, o exemplo que aquela irmã deixou, ecoa até hoje. Todas as vezes que eu falo dela, eu nunca conheci essa irmã. Eu estava doido para conhecer ela. Estava doido para visitá-la, mas não deu tempo. Sabe? Mas o relato que a minha esposa trouxe mexeu comigo. Eu falei, eu preciso conhecer essa irmã. Eu preciso ser ministrado pela vida dela ali. E é isso que Deus quer fazer com a gente. Sabe, eu espero não precisar passar por isso que aquela irmã passou, e nem que nenhum de vocês passe. Mas, em meio à adversidade, saiba de que vidas podem ser transformadas por meio da nossa reação, glorificando a Deus. Assim como aconteceu com essa irmã. 3.3, a vitória da cruz como garantia absoluta. Queridos, para os discípulos, ver Jesus morrer na cruz foi a maior decepção, foi a maior frustração de suas vidas. Eles ficaram desanimados, com medo, se trancaram, com medo dos soldados, né? Lembra daqueles dois que estavam indo embora para Emaús? Se distanciaram de Jerusalém. Tudo aquilo parecia o fim de um sonho, parecia. Mas aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia não ter saída, na verdade, era o plano perfeito de Deus para perdoar os pecados de toda a humanidade e, com isso, conceder vida eterna. Lembra? Eles esperaram, mas ao terceiro dia Jesus Cristo ressuscitou. Aquilo que o inferno achava que havia obtido êxito, na verdade, foi o checkmate de Deus contra a morte e contra o inferno. Jesus Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. Está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, vivo e prestes a, diante da ordem de Deus, retornar para buscar a sua igreja. Ou seja, diante de tudo isso, diante de tudo que aconteceu, aquela situação que parecia, aos olhos dos discípulos, ser irreversível, se Deus transformou a tragédia da cruz na glória da salvação, Ele também tem poder para transformar a sua pior decepção em um milagre de recomeço. Amém? Finalizando, concluindo, a dor não é o fim. A decepção, a frustração não é o fim para aqueles que estão focados no Senhor. Passamos pelo choque da decepção e entendemos que as frustrações da vida são inevitáveis. Guarda isso que estou te falando. Em qualquer área, elas são inevitáveis. Saiba de uma coisa, o processo é necessário para que nós possamos crescer e amadurecer. Nós podemos observar aqui nessa mensagem que Deus, Ele usa os momentos de crise e eles não são para nos destruir, irmãos. Não são para nos destruir, mas para purificar a nossa fé e nos trazer maturidade. Por quê? Porque em tudo isso há um propósito de glória, há um propósito para glorificar ao seu nome. Aprendemos aqui que o final de quem confia no Senhor, somente daqueles que confiam no Senhor, é ver caos se transformando em um propósito eterno. O fim de tudo isso é o propósito eterno que aponta, que glorifica para o nome do Senhor. E aí, diante disso tudo, a gente tem duas opções. Quando nós sofremos grandes decepções, nós temos apenas dois caminhos. Primeiro, da reclusa, da amargura, de nos fecharmos,
fecharmos o coração, ou o caminho da maturidade. E aí quem escolhe somos nós. Qual o caminho que você quer escolher nessa noite? O caminho de se fechar, de dizer que não tem mais jeito, de dizer que acabou, de dizer que não tem mais esperança? Ou o caminho da maturidade? Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, me usa. Deus quer uma resposta, mas não é dada para mim, é dada diante dele com atitudes. É dada diante dele, claro que ele te conhece, mas mostrando que você de fato quer seguir, mostrando que de fato você quer crescer, quer amadurecer. A Bíblia declara no Salmo 34, versículo 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que nessa noite nós possamos escolher o caminho da maturidade. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem um Deus tão maravilhoso que nos sustenta. E Ele é o mais interessado em que nós venhamos a crescer, nos fortalecer e amadurecer. E tudo isso não é, o fim de tudo isso não é para nós mesmos, mas é para a glória do nome dEle. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado por aqueles que também, por algum motivo, não puderam estar. Obrigado, Senhor, pela formação que o Senhor está nos dando. Obrigado pela oportunidade de crescer que o Senhor está nos concedendo. Obrigado pela oportunidade de amadurecimento, Senhor. E que em tudo isso o Teu nome seja em tudo exaltado. Que o Seu nome em tudo seja glorificado. E aqueles que ainda não conseguiram enxergar, e aqueles que ainda não conseguiram entender, que o Teu Espírito Santo faça a obra que homem algum pode fazer, Senhor. Abra-lhes os olhos, ó Deus. Abra-lhes o coração. Coloca-lhes uma lente. Coloca-lhe colírio nos olhos para que vejam, para que enxerguem o quanto o Senhor é bom, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em meio ao caos. Porque é o Senhor quem transforma tudo. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Obrigado, Paizinho. Nos ajuda nessa caminhada. Eu te imploro. É bem verdade que em alguns momentos os cacos estão muito espalhados e em alguns momentos eles não querem ser juntados. Mas há poder no Teu nome, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor venha juntar cada caco e fazer desses cacos uma obra-prima para o louvor da Tua glória, para que o Seu nome seja exaltado, Senhor, para que outros vejam o quanto o Senhor tem trabalhado, para que outros vejam o quanto o Senhor é bom, em nome de Jesus. Eu te agradeço por essa noite, Pai, e muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de transmitir essa palavra para mim e para os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.